entrevista dada ao programa Nossa Voz, a gente chegou a questionar o senhor sobre essa imagem. E o senhor disse que foi um dos primeiros contatos que teve após o crime, foi com o homem da Moça Rosa que avisou do corpo da Beatriz. Como é que vocês veem essas divulgações exacerbadas nas redes sociais? Naquele momento, no dia 10, quando eu recebi a notícia, aliás, eu ainda estava na busca, esperançoso de encontrar minha filha, fui procurá-la, né? Coincidentemente encontrei uma personalidade, uma pessoa de rosa, um rapaz muito franzino, que eu não consegui visualizar nas imagens depois, mas eu percebia que tinha um porte não tão avantajado assim, é uma pessoa humilde, só que infelizmente ele não soube me passar a informação. Ele me abordou na porta, eu estava saindo do banheiro, me abordou e disse: é o senhor que está procurando uma menina assim, assim, assado e tal. Eu, cheio de esperança, falei: sim. Aí lá, não, encontraram ela morta ali. Aquilo me cegou, aquilo eu perdi todos os sentidos. Honestamente falando a vocês, eu não sei o que aconteceu depois. Mas eu lembro que eu disse a ele assim que ele foi muito irresponsável de ter dito aquilo com o pai esperançoso à busca de uma filha. Disse: eu vou lhe agarrar, vou lhe dar um tapa agora, vou dar um murro. Foi assim que eu falei, mas o pai me abraçou, perguntou o que estava acontecendo. Infelizmente tinham muitas pessoas de rosa durante a reunião, durante o evento lá, tem quase 3.000 pessoas, um evento de porte. E realmente algumas pessoas conseguiram captar essa imagem de que eu estava falando, esse áudio, de que eu estava falando, contando o fato, o acontecido desse rapaz de rosa, e passaram a associar a alguém de rosa como se fosse o suspeito, a pessoa que cometeu o ato, né? Injustiças à parte, eu queria só complementar o seguinte: o retrato falado, que foi feito posteriormente, nós sim tivemos acesso a dias anteriores, não foi coincidência, não foi circunstancial, não foi coisa planejada pela delegada, pelo delegado, em ter que divulgar o retrato falado logo após uma entrevista que foi dada na televisão, né? Nós já temos contato com essas imagens anteriores, foram testemunhas oculares, de acordo com o delegado Macione, que viram uma pessoa estranha perto do bebedouro lá, né, que descreveram como seria essa pessoa. Foi feito, na verdade, 2 retratos falados, minha esposa não participou diretamente nessa elaboração. Então eram profissionais, peritos, especialistas em retratos falados. O papel de minha esposa foi, na verdade, escolher entre essas 2 imagens, porque ela também, de uma certa maneira, o delegado fala que ela contribuiu. Eu, honestamente falando, me vem um bloqueio assim na mente, não lembro de muita coisa do acontecido do dia, de tempos depois, mas depois que foi divulgado esse retrato falado, a gente percebeu que nas redes sociais muita gente, de forma, eu acho que maliciosa, começaram a fazer simulações, manipulações e comparar com pessoas aqui de Petrolina e Juazeiro. Pedir para essas pessoas para que realmente contribuam com isso, não façam brincadeira com esse tipo de coisa, porque é muito aconselhante para nós os pais, né? Ver um trabalho assim, profissional de muitos meses para chegar àquele momento e pessoas denegrirem ou não levarem a sério, desvirtuarem um trabalho profissional. Sandro, é possível afirmar que o corpo de Beatriz, ela não foi morta no local que foi encontrado, porque há informações de que ela foi morta em um local e levada para onde ela foi encontrada. O senhor tem essa informação? Essa informação que o senhor tirou, continue buscando ela, de onde o senhor encontrou, porque a gente não tem essa informação não. Na verdade, a princípio, a delegada nos poupou muito dos detalhes, assim, das minuciosidades que, por exemplo, para uma família não interessaria. Nós queremos saber quem fez isso. Agora, a forma que foi não vai contribuir muito para o nosso emocional. Eu acho que em muitas situações nós fomos preservados.
Deus nos poupou, por exemplo, de não ter encontrado Beatriz naquele estado. Eu, pessoalmente, conheci, trabalho na escola há muito tempo, conheço todas as portas ali, eu olhei em todas, menos naquela, exatamente, então eu já percebo que foi uma coisa divina, intervenção divina para nos poupar. Né? Se eu tivesse visto e encontrado minha filha naquela situação que o Senhor mesmo afirmou aí, eu não teria sanidade mais na minha vida, infelizmente. Eu quero me solidarizar com vocês, Walter Mário da Rádio Cidade. Por ser um crime de grande comoção e que mexeu com o Brasil todo, crime que na realidade deixou o Brasil chocado. E vocês buscaram uma alternativa, tanto do governo de Pernambuco quanto da Bahia e agora a presidente Dilma, para tentar colocar a Polícia Federal para investigar esse caso. Qual a resposta que vocês obtiveram ou não obtiveram nenhuma resposta para que a polícia entre nessa investigação? Então, em nenhum momento nós pedimos a federalização do caso. Não partiu da gente. Pensamos, mas pesquisamos e identificamos que não é assim. Essa investigação é de responsabilidade da Polícia Civil de Pernambuco. A federal, ela não investiga esse tipo de crime. Então, não partiu de nós esse pedido. E eu tive acesso, inclusive à presidente Dilma, e fiz um pedido a ela. Esse pedido é sigiloso, o que eu fiz a ela. E tenho certeza que ela está o mantendo também. Lucinha. Depois que aumentou a recompensa de 5 para 10 mil, o que diz o Disque Denúncia? Aumentaram o número de denúncias de pessoas com informações, Sandra? Volumosamente, porque até então nós temos sido 3 ligações por Disque Denúncia, 3 ligações. Que não se confirmaram, na verdade, inclusive algumas pessoas ainda continuam passando trote com a polícia, né? Pessoas de outros lugares. Depois que divulgaram o retrato falado, nós percebemos que todo o Nordeste se comoveu de ouvir notícias de que em Salvador, Fortaleza, Aracaju, algumas pessoas foram prendidas por parecerem com tal suspeita. Então isso quer dizer que há uma dimensão, um volume, do alcance, né, do retrato falado, né? Mas até ontem o delegado nos contou que 50 ligações foram feitas, 88 pessoas já foram ouvidas nesse caso, e ele disse que tem que se apurar cada ligação, cada fato, por mais tolo que seja, por mais impreciso que seja. Eles estão levando a situação bem a sério e acredito que está tendo uma boa repercussão. Essas pessoas que estão passando trote e fazem certas brincadeiras nas redes sociais, isso não é trote, isso é crime. Então, eu acredito que isso está acontecendo para prejudicar as investigações, para levar para um outro rumo. Mas Deus não irá permitir isso. Lucinha, vocês pontuam que até agora não conseguiram falar com o governador Paulo Câmara, mas foi enviado algum representante do governo, exemplo do secretário de Segurança Pública, para acompanhar esse caso? Sim, no início foi enviado um representante, sim. Nós conversamos com ele, com o representante. Mas eu acredito que esse contato direto com o governador é necessário. Nós precisamos conversar com ele. É da informação da família de que chegou alguma força-tarefa agora recentemente? Sim. Chegou uma força-tarefa de Recife e veio para somar. São profissionais da inteligência de Pernambuco, uma delegada e mais 4 acompanhantes, que tem uma dinâmica diferente, tem um trato diferente com as coisas. A gente acha que, tendo uma visão diferenciada de um outro ângulo, possa ser que sim, que ajude de alguma maneira. Sandy, a gente percebe nas coletivas, né, que você e Lucinha têm respondido questões que são da alçada da polícia. As perguntas que são feitas a vocês são as perguntas que a polícia deveria estar dando essa explicação. Os delegados conversam com vocês sobre o porquê deles estarem afastados, deles não manterem a imprensa, a sociedade informada. Eles têm conversado com vocês sobre isso? Tem, eles nos explicam que, como se trata de vários testemunhas, inclusive de menor,
é para preservar a integridade física dessas pessoas. Concordamos, sim, com esse sigilo, né? Porém, está demorando demais. A gente precisa de uma resposta. O que se tem por trás disso? Quais são os porquês? Gente, observe esse crime quando a gente fala, não foi cometido numa praça, num terreno baldio ou em qualquer outro lugar. Foi cometido dentro de uma instituição cristã. Quais são os porquês disso? Na presença de quase 3.000 pessoas e supostas seguranças da escola. Quais são os porquês? Cadê os cristãos? Se manifeste os cristãos, por favor. Ali é uma instituição cristã. A pergunta, Luiz, é conveniente, porque vocês nos procuram querendo saber solução. Nós somos os mais interessados nisso. Nós somos as principais pessoas que, inclusive, a opinião do Lucinha, que ela se propôs a viver para isso, em busca dessa resposta. Eu vi uma entrevista de Victor Delfort no começo do ano, disse que a irmã dele está desaparecida há muito tempo. Eu nem sei dizer quanto tempo é, mas já tem alguns anos aí. Ele disse na entrevista que faz várias viagens do exterior, vai em todos os lugares, né? E ele disse que até hoje, quando ele está no Japão, quando ele está em Nova York, em qualquer outro lugar, ele sai às ruas olhando para a direita, olhando para a esquerda, como se tivesse a possibilidade de encontrar a irmã. Então tem um sofrimento, uma angústia muito grande. Você perdeu uma filha da maneira que foi, uma criança que nunca apanhou. Aquela rotina nossa de família, nós não somos a melhor família do mundo, mas eu acho que a felicidade a gente encontrou com a nossa família. E aí isso, a nossa vida, de uma certa maneira, não só foi a vida de Beatriz que foi perdida. Muitas outras pessoas também, né, nesse jogo aí, perderam o sentido de continuar, de alguma maneira. O delegado, ele tem uma dinâmica, ele tem uma estratégia da pessoa dele de ser bem reservada, inclusive até com os companheiros de trabalho. Nós temos um contato direto com ele, até virtualmente, eu não preciso de acesso. Ele realmente nos pede para ter paciência. Nós demos um voto de confiança a ele. Esse voto de confiança está acabando. Nós dizemos sempre a ele que nós vamos cobrar de uma maneira mais aguda. Ele concorda com isso. Nós ficamos no início muito constrangidos quando chegamos pela primeira vez na delegacia e encontramos uma situação surreal, precária demais. A estrutura física do ambiente, não tem papel, não tem copo descartável, então a gente fica muito sentido, mas ao mesmo tempo nós nos agarramos nas pessoas. Nós, de momento algum, percebemos que nenhum agente, nenhum guarda, ninguém da delegacia se mostrou assim, de corpo mole. Aliás, todos abraçaram nossa causa, todos estão imbuídos, empenhados. Já se somam 22 profissionais exclusivos do Cadê Beatriz. O senhor Antônio Barros nos ligou semana passada, dizendo que ia mandar essa força-tarefa, realmente foi enviada essa força-tarefa. Ele nos disse que é o caso número 1 em Pernambuco, apesar que a gente sabe que Pernambuco é o pior desempenho assim, em resolução de casos desse sentido assim, do Brasil. Tem que ter um porquê. A gente quer cobrar o seu Paulo Câmara, isso, uma estrutura, um apoio, um equipamento, pessoal. A gente até se disponibilizou nessas manifestações pedir ajuda a outras pessoas. O que é que eles precisam? Bom, se eles não dizem os detalhes que acontecem internos do inquérito e tal, eles nos podem nos dizer, por exemplo, quem está contribuindo de verdade com o caso. Quem não estaria, então, contribuindo com o caso. O que é que dificultou? Quais foram os erros de abordagem no início das investigações? Quais são os suspeitos? Eu acho que eles não podem dizer. Mas, mais uma vez eu digo, se a escola tivesse sido interditada naquele primeiro momento, como a gente vê em filmes, em novelas, em outros lugares, a cena de um crime ter sido preservada, porque o que aconteceu lá, Wilson, não foi isso. O que aconteceu lá foi o seguinte: quando aconteceu,
todos que estavam presentes, as irmãs, os coordenadores, todos os pais e alunos, os alunos foram embora. O Wilson foi testemunho que ele apareceu lá ela estava lá também. As pessoas da rua que chegaram, então quer dizer, o pessoal todo que estava lá saiu e o povo da rua entrou, chegou. Paulino sendo do crime, policiais despreparados, não fecharam, não interrogaram ninguém. Se a escola tivesse, na minha opinião, se a escola tivesse interditada, a pressão não ia ser só dos pais ou dos manifestantes, porque a escola, de uma certa maneira, tem um poder, tem uma força, tem uma influência dos pais. Nós estaremos, eu acho que em outro caminho, se naquele momento tivéssemos o apoio crucial da instituição. Sandro, na festa do dia 10 de dezembro, lá na escola Maria Auxiliadora, tinha dezenas de crianças. Na sua opinião, por que Beatriz foi escolhida? Existe algum motivo para que esse criminoso fizesse isso? Ô Sandro, só complementando, Sandro. Há uma foto de 15 dias antes dessa festa, dia 10, uma atividade esportiva que teve lá, e foi visto uma pessoa, um homem, todo de preto, também segurando a mão de uma criança, e quando ele foi abordado, ele saiu correndo. E há essa foto, foi entregue à escola. A escola mostrou essa foto a vocês ou à polícia? Mais uma vez, eu acho que a forma de contribuir, da escola contribuir é essa, tudo que acontece lá, abrir as portas, disponibilizar as pessoas para participarem de alguma maneira. Muita gente recebe muita foto, a gente recebe muitas imagens, inclusive foi campanha nossa, partiu da ideia de Lúcia colocar no próprio Facebook, que é oficial, Somos Todos Beatriz, para as pessoas divulgarem mais. Então há essa oportunidade. Isso nos magoa bastante. Todos os momentos, todos os instantes, tem telefonemas, tem mensagens, tem pessoas passando, olha, viram uma pessoa, tem isso, tem aquilo, encontraram uma coisa, encontraram outra. Nós não temos o trato de investigador e minha esposa, nossa família não tem nem estrutura emocional para estar lidando com esse tipo de informação. Isso é coisa da polícia, a polícia que deve, se precisar divulgar alguma coisa para a imprensa, que se divulgue, se precisar divulgar alguma coisa para o pai, que se divulgue, se precisar divulgar alguma coisa para a escola, que se divulgue. O que a gente pede exatamente é isso, ajuda, apoio. Só eu e minha esposa não temos condições de ir atrás de seu governador, de ir atrás de quem quer que seja. Não temos essa condição. A imprensa tem o papel de informar o que acontece e de cobrar. Né? Queridos, obrigado. Eles são nossos queridos agora. Não há um jornalista aqui, um comunicador, uma família que não compartilha com vocês. Eu me chamo Maria, eu sou jornalista na Ponte FM. Mas eu tenho percebido um comportamento muito alheio no Colégio Nacional Auxiliadora, onde os meus filhos estudaram por toda a vida. Eu conheço bem aquela escola Professor Sandro, conheço também o seu trabalho lá. Mas qual tem sido a relação de vocês com a escola? Vocês têm, assim como vocês cobram das autoridades policiais, você conversou diretamente com a presidente Dilma, achei que ela está sensível a essa situação, mas o caso de Beatriz não é só da família de Sandra e Lucinha mais, o caso de Beatriz é do Vale do São Francisco e é de Pernambuco. Como a Maria Auxiliadora tem permanecido tão silencioso em relação a esse caso, qual tem sido a relação de vocês com a escola? Eu acho que hoje, amanhã no manifesto, se a escola comparecer, ela pode responder esses questionamentos. Acho que ela mesma pode responder. Não tem respondido. Com notas à imprensa, 3 meses, não tem respondido. Porque, inclusive, no primeiro manifesto que eles participaram, Lucinha cobrou a questão que a escola se preocupa muito com obras, com demissões, inclusive está registrado isso, e que já foram enviadas só notas. Né? Já que o crime foi na escola, então, vocês têm percebido que a polícia diz que está na escola, acompanhando diariamente, às vezes constantemente o caso, apurando as perícias, enfim, mas a escola tem, de fato, contribuído? Até onde sabe, a escola tem contribuído. O pontapé inicial desse denúncio foi parte da escola. A primeira doação dos R$5.000 foi feita através da escola. Eu consegui, através também dos meus advogados, dos meus anos de serviço prestado na escola, uma licença. Eu não teria condições de retornar às minhas funções normais.
por ter sido num ambiente lá, que as aulas começaram também em fevereiro, eu não tive essa oportunidade. Mas a escola colaborou comigo nesse sentido. Lucinha, a última pergunta para a gente concluir essa entrevista é a questão do retrato falado. Vamos chegar lá, o retrato falado. E se causou assim, um transtorno muito grande na vida de algumas famílias aqui da região. E eu queria saber de você até que ponto você participou nessa confecção do retrato falado. Inclusive é taxado aí pela parte da imprensa, inclusive Rádio Jornal do Comércio, de que não passou de um caô. Qual foi o momento que você participou dessa confecção do retrato falado? Desde o início, que foi divulgado o retrato falado, surgiram esses comentários. Mas para mim não foi nenhuma novidade. Há 15 dias, pode-se dizer, da divulgação do retrato falado, eu já tinha visto, né? Acredito que o delegado apresentou no momento oportuno, né? Para que se tenha até uma repercussão maior, mas de fato é verídico. É verdade o retrato falado. Se eu ajudei no retrato falado, se o delegado disse que eu ajudei, então eu ajudei no retrato falado. Eu contribuí para isso. Ele pode afirmar isso, né? E mais uma vez pedir às pessoas, não brinque com isso. Se você tem uma informação, denuncie. Quem não deve, não teme. Se você foi de alguma forma apontado, vá até a delegacia, dê o seu depoimento. Alguma outra informação que vocês queiram acrescentar? Alguma consideração final? Sim. Eu gostaria de convidar todo o Vale de São Francisco, todos os cristãos do Vale de São Francisco, para o manifesto do dia 10. Por favor, nos ajudem a encontrar esse monstro. Ele tem que ser punido, ele tem que ser julgado pelo que ele fez, ele tem que mostrar o porquê e os praquês, se é uma ou se são várias pessoas. Ele tem que dar explicações e o Vale pode sim nos ajudar. Aquelas quase 3.000 pessoas que estavam presentes na escola. Gente, alguém viu alguma coisa? Aquele bebedouro não é algo oculto, escondido, não. Ali é extremamente movimentado, principalmente pelas crianças. Do lado do bebedouro tem um parque. Ali é uma passagem para eles. Nós, pais, sempre ficamos tranquilos em deixá-los à vontade, porque ali era nossa segunda casa. O local escolhido não foi por acaso. Tem seus porquês. E nós, cristãos, temos a obrigação de questionar o poder público, o poder judiciário, por respostas. A comunidade merece respostas. Falando em nome do manifesto amanhã, nos pediram para lembrar vocês que todos estão convidados, outras instituições foram convidadas, o Ministério Público, promotoria, inclusive a própria escola foi convidada, a diocésia, os órgãos da prefeitura, todas as instituições públicas, particulares de Petrolina e Juazeiro foram convidadas e elas vão ter a oportunidade amanhã de ter uma palavra, dizer o que é que podem contribuir, o que é que estão fazendo para ajudar nesse caso aí. Eu agradeço a todos, Deus abençoe vocês, a gente vai continuar orando para que vocês continuem divulgando esse trabalho. Sabe o que aconteceu com nossa filha, pode acontecer com outras pessoas. Pedir a Deus que abençoe esses investigadores, esses profissionais da área, para que tudo seja resolvido da melhor maneira possível, porque nós queremos justiça. O que ocorreu conosco foi uma injustiça sem tamanho e eu não gostaria de que outra injustiça também fosse cometida. Não vai resolver, não vai nos dar acalento na nossa alma, mas vai nos dar uma paz de espírito, porque pela memória de Beatriz, pelas famílias daqui do Vale, dos
os alunos, os pais dos alunos que sempre nos abraçam, nos acolhem. A gente precisa saber o que aconteceu de verdade. Então, agradeço a vocês.